Esse texto escrito pelo apóstolo Pedro, por Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, ao qual ele diz que conosco alcançaram fé, igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Quantos querem graça? Quantos precisam de paz? Aqui ele diz: graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus. Você quer ter graça e quer ter paz? Você quer que a graça e a paz que está sobre você seja multiplicada? É pelo conhecimento de Deus. Quanto mais conhecemos a Deus, mais graça e mais paz nós temos. E de Jesus, nosso Senhor. É quando você conhece Deus e conhece Jesus, o nosso Salvador, que a graça e a paz se multiplicam. Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade. O poder de Deus, diga, já nos deu. Já nos deu vida. E nos deu vida e piedade. Tudo que nós precisamos, nós já recebemos de Jesus, mas nós precisamos muitas vezes tomar posse. Pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude. Quando é que nós recebemos vida e piedade? Pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude. É quando nós conhecemos Jesus Cristo e a sua obra, que nós recebemos vida e virtude. Recebemos vida e piedade, é pela sua virtude e pela sua glória, pela sua obra, pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas. Só quem tem promessa, diga amém. Amém. Para que por elas fiquemos participantes da natureza divina. São as promessas de Deus que nos fazem participantes da sua natureza divina. É pelas promessas que nós fazemos parte da sua natureza divina e do seu reino, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Esse texto de 2 Pedro, como eu disse, é um texto muito importante. Esse texto que nós lemos é simplesmente a introdução e a saudação. O apóstolo, ele se apresenta, ele faz uma saudação e ele faz uma pequena introdução. E eu gostaria que você lesse agora o versículo 12, 2 Pedro 1:12. Não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem as saibais e estejais confirmados na presente verdade. O que o apóstolo está falando nessa carta? O que ele está falando com o povo de Deus? Ele diz: olha, eu não vou deixar de exortar, eu não vou deixar de falar acerca dessas coisas. Mas que coisas? Nós vamos ver mais um pouco à frente. Mas o apóstolo está dizendo: eu não deixarei de exortar, eu não deixarei de falar, de ensinar, de reforçar sempre acerca dessas coisas. Ainda que bem as saibais, diga eu já sei, e estejais confirmados na presente verdade. Você já sabe e é a verdade. Mas ele diz, mesmo você sabendo e sendo confirmado nessa palavra, eu vou continuar exortando, eu vou continuar falando e reforçando. Pergunta, por quê? Por quê, pastor? Porque é muito importante. Que nós vamos ver a seguida, um pouco mais à frente, é muito importante. E é isso que o apóstolo está dizendo. Você já sabe. Diga, eu já sei. Você já sabe e foi confirmado por essa verdade. Mas eu vou continuar falando e ensinando e reforçando. Versículo 14. Sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado.
Então, provavelmente, esse texto, se não foi o último texto do apóstolo Pedro, foi um dos últimos. Porque aqui ele diz, sabendo, eu já sei que eu vou deixar esse corpo, eu vou deixar esse tabernáculo. O que ele está dizendo? Eu vou morrer, a minha morte está próxima. Ele diz, eu sei disso, a minha morte está próxima, e tanto é que o Senhor me falou sobre isso. É um tema muito importante. Não deixarei de exortá-los, ainda que saiba, ainda que já seja confirmado, e eu estou próximo de deixar esse corpo, como o Senhor já me revelou. Versículo 15 e 16, mas também eu procurarei em toda a ocasião, que depois da minha morte, tenhais lembranças destas coisas, porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas, artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Então, um pouco antes do apóstolo Pedro morrer, diga um pouco antes dele morrer, ele escreve uma carta à igreja, ele está falando com a igreja de Cristo, e um pouco antes dele morrer, ele diz, olha, vocês já sabem sobre isso, vocês já foram confirmados nessa palavra, mas eu não vou parar de exortar, de ensinar e de reforçar. A minha morte está próxima. O Senhor já falou isso ao meu coração, eu já tenho essa revelação. Eu vou deixar esse corpo, esse tabernáculo, eu vou passar pela morte. E ele continua dizendo, mas também eu procurarei em toda ocasião, que depois da minha morte, diga depois da minha morte, tenhais lembranças destas coisas. O que ele está falando? Olha, o que eu estou falando para vocês, o que eu estou escrevendo e eu estou falando para vocês, não é novo, não é novidade. Vocês já conhecem e estão confirmados nessa palavra. Vocês estão firmados nessa palavra. Vocês conhecem e estão firmes nessa verdade. Mas eu estou próximo de morrer. E eu não vou me cansar de exortar e de ensinar essa palavra. E de reforçar essa palavra. Mesmo você dizendo, mas de novo essa palavra, apóstolo. De novo, eu não deixarei de exortar-vos acerca destas coisas. E eu estou próximo de morrer. E ele diz, olha, mesmo eu morrendo, eu estou próximo de morrer. Depois da minha morte, eu vou fazer com que vocês lembrem esta palavra. Mas também eu procurarei em toda a ocasião, que depois da minha morte, tenhais lembrança destas coisas. O que ele está dizendo? O tema é tão importante. É tão importante que vocês já conhecem. É tão importante que vocês estão firmados nessa palavra. Eu estou próximo de morrer. E antes que eu morra, eu não vou parar de ensinar e exortar esta palavra. E depois que eu morrer e partir dessa vida, eu vou fazer com que vocês lembrem esta palavra. Diga, é muito importante. Diga, eu não posso me esquecer dessa palavra. Diga, eu tenho que me lembrar dessa palavra. Que depois da minha morte tenhais lembrança destas coisas, porque não vos fizemos saber a virtude e a vida de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas. Ele está dizendo, não é uma história, não é uma história, não é uma fábula, não é uma lenda, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Diga, é muito importante. Versículo 8 agora. Porque se em vós houver e abundarem estas coisas, pergunta, que coisas, pastor? Diga, eu já sei. Que coisas são essas? Você já sabe. Você está firmado nessa palavra. Você já foi ensinado. E é sempre exortado nessa palavra. Porque se em vós
houver e abundarem estas coisas, que nós vamos ver em seguida, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque se em vós houver e abundarem, diga comigo, eu preciso ter, e ter muito. Porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. O que ele está dizendo? Que se nós tivermos isso e tivermos em abundância, nós sempre estaremos crescendo, sempre estaremos conquistando, sempre estaremos avançando, nunca ficaremos ociosos, sem saber o que está acontecendo, sem saber o que fazer, sem dar resultados, sem dar frutos. Diga, é muito importante. Versículo 9. Pois aquele em que não há estas coisas, diga que coisas? Nós vamos ver em seguida, mas são as coisas que você já sabe, são as coisas em que você já está firmado, são as coisas em que você já foi ensinado e sempre é ensinado, em que o apóstolo no texto diz, eu vos ensino e farei com que se lembrem depois da minha morte. Pois aquele em que não há estas coisas é cego. Se você não tem essas coisas, é cego. Nada vendo ao longe. A única coisa que você vê é a ponta do seu nariz. A única coisa que você vê é o seu próprio umbigo. Pois aquele em que não há estas coisas é cego. Você quer ter visão? Então você precisa ter isso e ter em abundância. Mas isso o quê? Isso que eu já falei tantas vezes. Isso que você já sabe. Nisso que você está firmado. Nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Versículo 10. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição. Por quê? Fazendo isso, nunca, jamais tropeçareis. Se você não tem, você é cego. E você é cego para a purificação e a santidade e para os seus antigos pecados. Se você não tem, você não consegue exercer o chamado e a vocação de Deus, que é de ser filho de Deus. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição. Porque, fazendo isto, nunca, jamais, diga nunca, jamais tropeçareis. Se você entender esta palavra, é que o apóstolo Pedro fala tão fortemente aos nossos corações, à igreja de Cristo. Se você entender e viver ela, você não vai tropeçar. E sem tropeçar, você não passa vergonha. E sem passar vergonha, você não é uma vergonha para Cristo. É algo muito importante. Versículo 11. Porque assim vos será amplamente conhecida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabe quando Jesus está falando o texto, o Sermão da Montanha, ele fala que existe duas portas e dois caminhos. Uma porta larga, um caminho fácil, em que as multidões entram por ele. E existe uma outra porta, e ele diz, é difícil de achar essa porta. E essa porta e esse caminho é apertado e estreito. Mas aqui o apóstolo Pedro diz, porque assim vos será amplamente conhecida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você entender esta palavra que o apóstolo Pedro está ministrando antes de morrer, e faz questão de dizer que nós temos que lembrar depois da sua morte, você nunca vai perder a porta e o caminho que leva ao reino, que leva ao Rei dos Reis. E você tendo esse conhecimento,
Você vai ter o conhecimento da entrada dessa porta. E você vai conseguir que as outras pessoas que não conseguem achar essa porta, e que acham ela apertada e estreita, encontrem e consigam entrar e percorrer este caminho. Porque assim vos será amplamente conhecida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora vamos ao texto principal. 2 Pedro, capítulo 1, do versículo 5 ao 7. É sobre isso que o apóstolo está falando. Diga, é sobre isso. Diga, é importante. Ele fala antes da sua morte. E ele vai fazer de tudo que você lembre, para que você lembre depois da sua morte. Você já sabe, você já conhece, você já é firmado nessa verdade. Mas ele diz, eu não deixarei de exortar, eu não deixarei de ensinar, eu não deixarei de reforçar, eu não deixarei de corrigir, antes da minha morte e depois da minha morte, farei com que se lembrem dela. É sobre isso que ele está falando. Aqui nesse versículo, do versículo 5 ao 7, é a revelação de tudo isso que está acontecendo. Desse servo, desse apóstolo, que está próximo da sua morte, que tem uma preocupação com a igreja de Cristo, e ele sabe, porque ele mesmo ensinou, e o povo já sabe, e é confirmado nessa palavra, mas ele se sente obrigado, ele se sente na obrigação de sempre exortar sobre este assunto e criar meios para que depois da sua morte o povo se lembre desta palavra. Porque o Evangelho de Cristo não são historinhas, não são fábulas, são princípios. Princípios de paz, prosperidade. Vamos ler o texto. E vós também, diga eu também, pondo nisto mesmo toda a diligência, coloque toda a sua atenção e toda a sua sabedoria e toda a sua força nisso. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, diga, acrescentai à vossa fé a virtude. A virtude. Diga, acrescentai à vossa fé. Isso significa que você já tem fé. Quantos aqui tem fé? Tem pessoas que dizem, pastor, a minha fé é muito pequena. Mas o que importa não é o tamanho da sua fé. Porque ainda que ela seja como um grão de mostarda, ainda que a sua fé seja pequena, ela vai crescer se você entender isso. Você pode até dizer, pastor, a minha fé é muito pequena. Sim, a fé é pequena. Diga, a fé não é grande. A fé é pequena. E ainda que ela seja como um grão de mostarda, ainda que ela seja a menor semente, se você entender isso hoje, a menor semente se tornará a maior árvore e mais frutífera. Então aqui, é como se estivesse você aqui. Diga, eu sou um vaso escolhido, um vaso de honra. E aqui está a sua fé. Diga, eu tenho fé. E você não precisa mais do que isso de fé. O tanto que tem de fé aqui é o suficiente. O problema não é a sua fé. O problema é o que está faltando na sua fé. Porque não adianta você dizer, pastor, eu quero ser cheio de fé. Eu quero, como este vaso que me representa, que é um símbolo de mim, de um vaso escolhido por Deus, um vaso de honra. Eu quero ser cheio até a boca de fé. Não é assim que as coisas funcionam, filho. É um pouco de fé. É um pouco de fé. E ainda que ela seja como um grão, como uma semente de mostarda, pequeno. Mas se você souber trabalhar esta fé do jeito que deve ser trabalhado, não como fábulas, mas como Jesus Cristo nos ensinou, como seus apóstolos nos ensinaram, nós vamos ter muitas vitórias. Então aqui,
nesse vaso representa você. Diga, eu sou um vaso. Eu sou um vaso de Deus, escolhido por Deus, e um vaso para a honra. Porque ele diz que existe vasos para a desonra. Vasos de desonra, faz tudo de qualquer jeito, faz quando quer, faz debaixo de má vontade. Existem vasos de vergonha e vasos de desonra, mas você é um vaso de honra. Você foi chamado, foi escolhido. Você é um vaso para a honra de Deus. Diga, eu sou um vaso. E eu tenho fé. O problema é que você precisa acrescentar algo à sua fé. Diga, virtude. Fé significa, em Hebreus 11:1, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Um dicionário comum vai dizer que fé é religião ou crença, convicção intensa e persistente em algo abstrato que, para a pessoa que acredita, se torna verdade. Então a fé é o firme fundamento. Começa com fé. Fé é a base, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Por exemplo, você está esperando uma promessa, você está esperando um milagre extraordinário. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Eu estou esperando uma promessa se cumprir na minha vida. Eu estou indo em direção a uma promessa. E a fé é a prova das coisas que não se veem. Mas pastor, como é que você tem certeza que essa promessa vai se cumprir na sua vida? Diga, pela fé. A fé é o firme fundamento. É o que me mantém de pé. É o firme fundamento das coisas que se esperam. É o que deixa firme. É o firme fundamento do que eu espero. E a fé também é a prova das coisas que não se veem. As pessoas podem dizer assim, mas Deus te prometeu isso? Tem certeza que você tem essa promessa? Deus falou com você? Isso está na sua palavra? Diga, eu tenho uma prova. E qual é a prova dessa promessa? É que eu tenho fé que isso vai acontecer. Então você é um vaso escolhido. E você tem fé, que é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Mas, se você for um homem, uma mulher de fé, eu te garanto que você não vai chegar a lugar nenhum. Porque é o firme fundamento. Você precisa muito mais do que um firme fundamento. E aqui o apóstolo diz, e vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, toda a sua atenção, toda a sua sabedoria, toda a sua força, acrescentai, diga acrescentai, a vossa fé, a virtude. Eu vou acrescentar virtude, mas o que é virtude? Diga, fé eu já tenho. Mas e virtude? Virtude você tem? Porque a sua fé só vai crescer e as promessas só irão se cumprir se você acrescentar à sua fé virtude. Virtude, o que expressa boa conduta, em conformidade com o correto, aceitável ou esperado, segundo a religião, a moral e a ética. A virtude é uma expressão física, verbal, comportamental. A virtude é uma expressão do bem. É um desejo do bem, é um pensamento do bem, é um pensamento, um sentimento, é um desejo de fazer o bem e de agir conforme a palavra de Deus. Diga acrescentar virtude. Você vai crescendo conforme você vai acrescentando virtude. Agora tem pessoas que não têm virtude. E você pode dizer, eu tenho fé, pastor, mas você não tem virtude. E as coisas não vão acontecer. E ele diz, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência. Diga, eu preciso da ciência. Eu não sei quem inventou que
que religião e ciência não se conversam. A fé precisa de ciência. A sua fé precisa receber ciência. Agora pergunta: o que é ciência, pastor? Reunião dos saberes organizados, obtidos por observação, pesquisa ou pela demonstração de certos conhecimentos, fatos, fenômenos, sendo sistematizados por métodos ou de maneira racional, as normas da ciência. A ciência é um pensamento racional, inteligente, organizado, sistemático, baseado na observação, baseado em ciência, em pesquisa, em observação. Diga: eu preciso acrescentar à minha virtude ciência. Por exemplo, a ciência sempre vai levar ao conhecimento racional. E o nosso culto deve ser um culto racional. Por isso eu posso observar, eu posso analisar, criar métodos e chegar à conclusão que um culto que não é racional, um culto infantil, um culto bagunçado, um culto sem ensinamento, um culto sem ser exortado, sem ser ensinado, não leva a nada. Eu, pela ciência, consigo observar que um culto infantil e um culto sentimental não leva a nada. Mas pela ciência, pela observação, pelos fatos, fenômenos, sendo sistematizados por métodos ou de maneira racional, pelas normas da ciência, eu consigo chegar à conclusão que é um culto racional que Deus quer. Então eu acrescento ciência. A ciência mostra que um filho sem pai vai ter problemas de alma. E não é à toa que Deus diz: eu sou o pai do órfão. Porque seja pelo natural ou pelo espiritual, nós precisamos de um pai, de uma família bem organizada, bem estruturada. Então eu tenho fé, e eu acrescento à minha fé virtude, e à minha virtude ciência. Mas eu preciso acrescentar algo à minha ciência. Pergunta o que, pastor? Temperança. Você está entendendo que ter fé não é tudo? Eu vejo muitas pessoas com muita fé. Sabe fazendo o que com muita fé? Pulando de um avião. E dizendo: eu vou vencer, eu vou sobreviver. Você vai vencer se você tiver fé. Se você tiver uma fé preciosa e uma santíssima fé. Mas só fé. Eu vejo muitas pessoas de fé morrendo, se jogando do pináculo do templo, fazendo provas loucas de Deus. Eu vejo muitas pessoas com fé se jogando de um avião sem paraquedas, sem promessas. Então para que você possa crescer e ser de verdade um homem e uma mulher de fé, você precisa acrescentar à sua ciência, diga, temperança. Agora, o que é temperança? Característica da pessoa que consegue equilibrar suas próprias vontades. Temperança é equilíbrio. É não ser nem 8 e nem 80. É equilíbrio. É temperança. É ter domínio próprio. Isso eu posso comer, isso eu não posso. Isso faz bem, isso não faz. Eu tenho temperança, eu tenho controle, eu tenho equilíbrio sobre as minhas vontades. E nós acrescentamos temperança. Mas ainda não é suficiente. A fé é a base.
É como se fosse a farinha de um bolo. Mas nós ainda precisamos de 7 ingredientes. Diga, a fé é a matéria-prima do mundo espiritual. É o que abre o mundo espiritual. É o que nos leva a entrar no mundo espiritual. É pela fé. A fé é a porta de entrada. A fé é a chave, a porta de entrada. A fé é a base. É a prova. É o firme fundamento. A fé é a base. É como se fosse a farinha de um bolo. Mas precisa de sal, precisa de fermento, precisa de ovo, de leite, precisa de manteiga. E nós temos a fé como base. Mas nós precisamos de 7 ingredientes. E depois que eu acrescentei temperança à ciência, eu preciso acrescentar paciência. Diga, paciência. A minha temperança. Porque eu tenho que ser equilibrado. Característica da pessoa que consegue equilibrar suas próprias vontades. Mas a minha temperança precisa receber paciência. E paciência é virtude que faz suportar algo sem perder a calma. Que aguenta com tranquilidade uma adversidade, tristeza, ação maldosa, resignação. Diga, paciência. Sabe, tem pessoas, vou dar um exemplo bem simples. A pessoa está na fila de um banco. E ela diz, eu tenho que ser paciente. Vai demorar. E ela fica lá 50 minutos. 55 minutos. Quando está chegando a 1 hora, e ela é a próxima da fila, ela não aguenta mais. Ela tem que chegar na boca do caixa e falar, que banco horrível, hein? Vocês não respeitam as pessoas não, né? Paciência até o final. O que tem de crente que está a 1 passo da sua vitória, mas quando está a 1 passo de conquistar, de colocar a planta dos seus pés e receber por herança, ele volta atrás. Não aguento mais. Eu vou parar de orar. Eu não suporto mais isso. Paciência, virtude que faz suportar algo sem perder a calma, que aguenta com tranquilidade uma adversidade, tristeza, ação maldosa, resignação. Diga, eu preciso de paciência. Só que a minha paciência precisa ser acrescentada com piedade. Diga, piedade. Compaixão pelo sofrimento de outra pessoa. Misericórdia. Sabe, você está há 1 hora na fila, mas aquela pessoa está há 8 horas sentada, recebendo uma pessoa após a outra, como você, reclamando da vida e reclamando dela, que não tem nada a ver com você. Então você precisa de paciência para passar pelas dificuldades, mas também que a sua paciência possa receber, ser acrescentada com piedade, compaixão pelo sofrimento de outra pessoa, misericórdia. Eu estou aqui há 1 hora, mas essa pessoa está há 3 horas. Ela ainda não saiu para almoçar. A pior coisa, você vai no banco, a pessoa diz, é que eu tenho que sair para almoçar, em 15 minutos eu volto. Aí você olha para o relógio, já é 2, 2h30, e a pessoa não almoçou ainda, mas você fala, mas puxa, bem na minha vez. Eu estou até agora esperando. Diga, paciência e piedade. Ela também é de carne. Compaixão pelo sofrimento de outra pessoa. Diga, misericórdia. Acrescente piedade à sua paciência. Sexto ingrediente, para que a sua fé possa funcionar. Tem pessoas que dizem, pastor, eu tenho fé, pastor, eu sou um homem de fé, eu tenho muita fé, pastor. Mas você não precisa de muita fé. É a mesma coisa que você dizer, eu tenho muita farinha para fazer um bolo. Você precisa de farinha, precisa de 2 ovos, de uma xícara de leite. Precisa dos outros ingredientes. Então não adianta você dizer que tem muita fé.
Não adianta dizer que você vem à igreja todo dia. Não adianta dizer que você é dizimista. Você precisa desses ingredientes. E se está faltando algo para que o seu bolo possa crescer. Sabe, às vezes você faz um bolo, esqueci do sal. Acabou o bolo. Era uma pitadinha de sal, mas acabou o bolo. Ah, põe sal depois. Que porcaria que fica. Então não tem coisas que você pode substituir e coisas que você pode fazer uma receita sem esse ingrediente. Se vai sal, se vai uma pitada de sal, é uma pitada de sal. E aqui, para que você possa acrescentar a piedade, diga amor fraternal. Característico de irmãos ou irmãs, relacionado com os irmãos, que ocorre entre pessoas unidas como irmãos. A sua fé, ela só dá certo quando você acrescenta à sua piedade o amor fraternal, o amor entre os irmãos. Você já viu que Caim persegue Abel, Ismael persegue e zomba de Isaac, os irmãos de José lançam ele no fundo do poço? Por que para eles não deram certo? Porque faltou o amor fraternal. E como é fácil nós falarmos mal de Abel, dos fiéis. Como é fácil nós zombarmos dos irmãos. Como é fácil nós nos unirmos e maquinarmos o mal e colocarmos em prática planos terríveis contra os irmãos. Como falta o amor fraternal. Por faltar o amor fraternal, a sua fé e a sua receita é colocada em xeque. A sua receita não funciona. Diga, eu preciso acrescentar amor fraternal. Aproveita para dizer para a pessoa que está do seu lado, diga, eu te amo em Cristo Jesus. Diga, nós somos irmãos e eu te amo em Cristo Jesus. E agora, o último ingrediente. Diga, caridade. A maioria das traduções da Bíblia coloca isso como amor, diga amor. Mas nós sabemos que os gregos usam a palavra amor para descrever 4 tipos de amor. E nós vemos aqui um tipo de amor, o amor fraternal. E existe um outro tipo de amor, que é a caridade. Então as melhores traduções está escrito caridade, porque nós achamos que amor é um sentimento. Diga, amor não é um sentimento, é uma ação. Não adiantava Jesus ficar lá no trono dizendo, como eu amo essas pessoas, como eu amo essas pessoas, como eu amo as pessoas do Brasil, como eu amo você. Não, o amor dele tem que ser um amor de verdade, um amor de caridade, um amor que leva a ação. Não é só sentimentos, não é só palavras ao vento, não é só dizer eu te amo, eu te respeito, pode contar comigo. Não é conta comigo, é aqui, está minhas mãos, o que você quer que eu faça, o que eu vou fazer? Quando alguém pergunta, pastor, precisa de ajuda? Eu não preciso. Porque se você não viu aonde eu preciso de ajuda, é porque você ainda é cego. Porque eu preciso de muita ajuda. Então o amor falso diz, eu te amo, pode contar comigo. Pastor, pode contar comigo. Pastor, tem alguma coisa que eu possa fazer? Esse é o amor falso. É o amor do sentimento. É o amor da boca para fora. Agora o amor de verdade, o amor bíblico de Jesus Cristo, é o amor de caridade. Não é um amor de sentimento, é um amor de ação. Eu estou fazendo, pastor, eu já fiz. Caridade, disposição para ajudar o próximo. Tendência natural para auxiliar alguém que está numa situação desfavorável. Benevolência e piedade. Diga, eu preciso de caridade. Diga, eu preciso fazer alguma coisa. Diga, eu não posso simplesmente ficar falando. Eu não posso simplesmente da boca para fora. O amor não tem a ver com a boca para fora. Tem a ver com o que nós fazemos juntos e construímos juntos. Pode ser que você tenha fé.
mas não tem amor fraternal. Pode ser que você tenha fé, mas não tenha caridade. Se você não for trabalhando a sua fé, e não for acrescentando a sua fé, virtude e assim por diante, você nunca vai ser um vaso cheio. Ainda que a gente goste de brincar e diga, seja cheio em nome de Jesus. Deus está enchendo a igreja, Deus está te enchendo o vaso, Deus vai te usar. Você é um vaso escolhido, e você é um vaso para a honra, e você tem fé. Porque se você não tivesse fé, você não acreditava em um Deus invisível. Se você não tivesse fé, não teria como você se aproximar desse Deus invisível e falar com Ele. Porque sem fé é impossível agradar esse Deus. Diga, eu tenho fé. Então as pessoas, ao invés de dizerem, a minha fé é pequena, pastor. Pastor, eu não tenho fé, a minha fé morreu. Fé você tem. Você não precisa da minha fé. Você não tem fé, mas eu tenho fé por você. Fé você tem. O que está faltando dentro da igreja não é fé, mas é virtude, é temperança, é ciência. Por exemplo, eu nunca vi uma pessoa que vem de vez em quando à igreja avançar e conquistar. É ciência. A pessoa vem uma vez por mês e ela vai passar a vida toda do mesmo jeito nas mãos de Satanás. Ninguém cresce vindo à igreja uma vez por semana, da mesma forma que ninguém se forma indo à faculdade uma vez por mês. É ciência. Você precisa de ciência. Ninguém vai colher se não semear. É ciência. É ciência. Semeia o que colhe. E a sua colheita está relacionada à sua semente e à sua quantidade. É ciência. Mas quando você tem fé, quando você tem virtude, quando você tem esses 7 itens, aí uma semente te dá uma colheita de 100 por uma. Porque você está 100% em Deus e no reino de Deus. Tem um versículo no texto de Judas, capítulo 1 e 20. Abra a sua Bíblia para que você possa abrir no livro de Judas. Não é o Judas que foi enforcado? Jesus tinha outro discípulo apostólico chamado Judas. E o significado do nome Judas é muito bonito. Mas a atitude de algumas pessoas que foram chamadas e que têm um nome profético e que foram treinadas e capacitadas, as suas atitudes são de desonra. Por isso há o Judas Iscariotes, o Judas traidor, mas há o Judas que é um discípulo servo bom e fiel. Livro de Judas, capítulo 1, versículo 20. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Aqui ele fala, mas vós, amados, edificando a vós mesmos, edificando-vos a vós mesmos. Como é que eu edifico a minha vida? Edificando vós a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé. Existe uma fé que é santíssima, e é essa fé santíssima que nos faz crescer, que nos faz ser edificados, que nos faz mais do que vencedores. Diga, eu preciso de uma fé santíssima. Tem pessoas que têm fé, mas não têm amor, não têm caridade, não têm temperança, não têm equilíbrio. Puxa o tapete do irmão. Mas nós só crescemos de verdade é com a santíssima fé, orando no Espírito Santo. Essa é a palavra que o servo e discípulo apóstolo de Cristo, Pedro, ministrou pouco antes de morrer. E que ele faz questão de que nós venhamos lembrar da sua morte. Porque esta é a base,
Esta é a verdade. Este é o Evangelho, resumido em fé e 7 ingredientes. Se você colocar essas coisas na sua vida, você vai crescer. Se você tiver paciência, temperança, piedade, virtude, amor fraternal, se você tiver caridade, você vai crescer. Eu não sei se você vai se lembrar dessa mensagem, mas da mesma forma que o apóstolo Pedro disse que ele não ia parar de exortar, esta é a base de toda a mensagem verdadeira em Cristo Jesus. Esta é a base da palavra de Deus. E eu não vou cansar, e eu não vou deixar de exortar e ensinar essa palavra. E espero, e mesmo sabendo que ainda está longe, que vocês não se esqueçam dessa palavra, que vocês ensinem para os seus filhos e os filhos dos seus filhos. Eu tenho certeza que com este mês da fé que nós estamos tendo, nós estamos sendo preparados e recebendo ingredientes especiais para acrescentarmos a nossa fé e a nossa virtude para que milagres extraordinários aconteçam. E eu gostaria que agora você se colocasse de pé e abrisse a sua Bíblia em Ezequiel. Livro de Ezequiel, capítulo 36. Nós vamos ler do versículo 25 ao 28. Todos encontraram o livro de Ezequiel, capítulo 36, do versículo 25 ao 28. Amém? Ezequiel 36, do versículo 25 ao 28. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícies, e de todos os vossos ídolos vos purificarei, e dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis, e habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Olha aqui, ó. Ele fala, ó, então aspergirei água pura sobre vós. Aspergirei água pura sobre vós.